Como criar cenas eróticas que quebram padrões? Continue aqui comigo se você quer ampliar aí a sua compreensão sobre o que define uma cena erótica na literatura, inspirar-se para criar personagens eróticos mais realistas e diversificados, aprender técnicas para inovar na linguagem, estilos de escrita erótica e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente mergulhar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de melhorar as suas habilidades para poder escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das histórias gratuitamente. Como? Bom, para aproveitar é simples, é só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho, porque assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis, combinado? Então deixa o seu like e se inscreve aqui. Agora vamos ao conteúdo que eu preparei para você nesse vídeo. Vamos começar por uma introdução aos padrões em cenas eróticas. Aliás, deixa eu falar aqui que já tem 2 vídeos aqui no canal sobre como escrever cenas de sexo, cenas hot. Então eu vou deixar em algum lugar aqui no card e no final do vídeo para você poder aí ir mais a fundo nesse assunto. Mas hoje a gente vai falar aí sobre como quebrar esses padrões. Então quando a gente fala de cenas eróticas na literatura, muitos de vocês devem estar pensando naquelas descrições intensas, com uma linguagem carregada de sensualidade e muitas vezes seguindo um roteiro quase que previsível do que vai acontecer. Vocês sabem, aqueles momentos em que os personagens se encontram em um cenário provocante e aí tudo segue um fluxo quase esperado. Mas vamos além disso. O que realmente define uma cena erótica? Uma cena erótica é mais do que apenas o ato físico entre os personagens. Ela envolve a construção de tensão, a química palpável entre os personagens e, claro, a descrição de seus sentimentos e sensações. No entanto, se a gente olhar para alguns dos exemplos mais populares na literatura, a gente nota uma certa repetição de fórmulas. Cenários luxuosos, personagens com características físicas idealizadas e um jogo de poder que muitas vezes pende para o problemático. Vamos pegar um exemplo clássico. Um romance histórico onde a heroína encontra um misterioso duque, em um baile de máscara e tal. A tensão é palpável, mas a cena, muitas das vezes, ela segue aquele roteiro conhecido, aquele script que todo mundo sabe onde vai dar. Olhares furtivos, um toque acidental, e logo eles estão envolvidos ali no encontro ardente, caliente, em algum recanto escondido daquele palácio. É envolvente, sim, funciona, mas quantas vezes a gente já viu esse tipo de cena? E o que dizer das críticas? Os críticos muitas vezes apontam a falta de diversidade nesses enredos. Os personagens frequentemente se encaixam em padrões estéticos específicos. São aquelas pessoas altas, magras e jovens. Ponto. Parece que essas são as únicas pessoas que têm alguma relação erótica, para não falar outra coisa. Mas a gente não pode esquecer, além disso, das representações de dinâmicas de poder que às vezes são, assim, questionáveis, Onde que estão as histórias que representam diferentes tipos de corpos, idades e dinâmicas diferentes de relacionamento? E agora eu sei que você pode estar pensando, mas é só uma fantasia, certo? É só ficção. Sim, é verdade. Só que a literatura, ela tem o poder de influenciar e refletir a nossa sociedade. Quando a gente perpetua padrões limitados, a gente perde a chance de explorar a riqueza, a diversidade das experiências humanas. Então, como a gente pode quebrar esses padrões? A gente pode começar explorando novos cenários. Quem sabe uma cena erótica em um ambiente completamente inesperado, como um acampamento em uma floresta, ou até mesmo em um futuro distópico. Então imagine as possibilidades que se abrem quando a gente muda o cenário. Outra forma é dar profundidade aos personagens. Em vez de focar apenas nas aparências físicas, que tal você explorar suas histórias, suas inseguranças, seus desejos mais profundos?
Uma cena erótica ganha uma outra dimensão quando a gente conhece verdadeiramente quem está envolvido nela, quem se meteu nesse problema. E para concluir, você vê como a gente pode expandir a nossa visão sobre o que constitui uma cena erótica? Ao desafiar os padrões, não apenas criamos histórias mais ricas e diversas, mas também nos conectamos aí com um espectro mais amplo de leitores. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu esses padrões nas suas leituras? Conte aí nos comentários qual cena erótica de um livro que você leu recentemente e te marcou. Pode ser tanto positivamente quanto negativamente. E me fala aí o porquê, né? Me explica aí. E já que a gente está falando de interação, eu tenho um espaço super legal no Telegram onde rolam desafios de escrita e dicas incríveis, além de você poder trocar uma ideia aí com outros escritores. O link tá na descrição aqui desse vídeo e o acesso é gratuito para você. E no próximo tópico a gente vai explorar como quebrar estereótipos na literatura erótica. Quando eu penso em criar personagens eróticos na literatura, sempre me vem à mente a importância de desconstruir os estereótipos. Sabe, frequentemente a gente se depara com personagens que parecem ter saído de um molde, né? Aquilo que eu já falei um pouquinho. Corpos perfeitos, personalidades enigmáticas, mas pouco profundas. E vamos ser sinceros, na vida real as pessoas são muito mais complexas e diversas do que isso. Então por que não refletir isso nas nossas histórias? Vamos começar falando sobre diversidade de corpos e identidades. Lembra daquele romance clássico onde o herói é sempre um rapaz alto, musculoso, e a heroína é sempre aquela figura delicada e bonita? Agora imagine um romance onde os protagonistas fogem desse padrão. Pense em personagens com diferentes tipos de corpos, diferentes idades, habilidades, origens éticas e culturais. Isso não só torna a história mais interessante, mas também permite que mais leitores se vejam representados. Agora, vamos além de consentimento e vamos falar, né, de consentimento e comunicação. Algo muito essencial e também muito negligenciado em histórias eróticas. Em muitos romances, as cenas eróticas acontecem de uma forma impetuosa, quase que sem diálogo. Mas na vida real, a comunicação é algo fundamental. Então, criar cenas onde os personagens conversam sobre os seus desejos, limites e consentem de forma clara e entusiástica adiciona uma camada de realismo e responsabilidade na sua história. E claro, a gente não pode esquecer o realismo emocional. Uma cena erótica não é só sobre a atração física, é também sobre a conexão emocional. Os personagens que mostram vulnerabilidade, que têm medos e desejos, que se abrem emocionalmente um para o outro, criam uma cena muito mais rica e muito mais crível. Pense em um romance onde a cena erótica é um momento de profunda conexão emocional, onde os personagens se revelam de maneiras que vão além do físico. Agora pense em um livro que você leu recentemente. Os personagens eram profundos, tinham as suas complexidades emocionais bem exploradas, eles fugiam daquele estereótipo do perfeito e inalcançável. Como é que foi a representação do consentimento e da comunicação entre eles? Esses elementos são fundamentais para poder criar personagens eróticos mais realistas, menos estereotipados. Ao incluir uma ampla gama de corpos, gêneros e sexualidades, enfatizando a importância do consentimento e da comunicação, e explorando ainda a profundidade emocional e a vulnerabilidade nas cenas, a gente cria não apenas histórias mais ricas, mas também a gente promove uma visão mais inclusiva e realista, que é o mais importante do erotismo. Agora me conta, você já encontrou um livro que represente bem essa diversidade e profundidade? Deixa de indicação aqui, coloca um livro aqui que eu preciso ler nessa área. Eu gosto de ampliar aí as minhas referências, ok? Vamos falar um pouquinho também sobre linguagem e estilo, nosso terceiro ponto aqui nesse vídeo. A linguagem e o estilo na escrita de cenas eróticas são algo que a gente deve refletir muito. Esse é um tema que mexe comigo, porque a escolha das palavras tem um impacto enorme, não só na forma como a cena é percebida, mas também como ela ressoa emocionalmente com o seu leitor.
Sabe, às vezes, pequenas mudanças na linguagem podem transformar completamente uma cena. Vou te dar um exemplo. Imagina uma cena onde a descrição é direta, usando palavras mais cruas. Agora pensa na mesma cena, mas escrita com uma linguagem poética, quase etérea, quase que parece um sonho. Percebe como a sensação muda? Uma palavra pode trazer à tona o calor de um toque ou a eletricidade de um olhar. E é incrível como a escolha certa de palavras pode criar uma atmosfera completamente diferente no seu livro. E as metáforas e os simbolismos, então? Eles têm o poder de elevar uma cena erótica para outro nível. Em vez de dizer simplesmente o que está acontecendo, você pode usar uma metáfora para descrever a conexão entre os seus personagens. Por exemplo, comparar o encontro deles a um furacão pode transmitir a intensidade e a paixão de uma forma que a descrição direta talvez não consiga. Agora vamos falar aí sobre descrever sensações. Muitas das vezes a gente se foca tanto no visual que esquece dos outros sentidos. Mas pensem como um aroma, um sabor, uma textura podem ser poderosos em uma cena erótica. Descrever o cheiro da pele, o gosto de um beijo, o paladar de pêssego enquanto você lambe a pele de alguém, olha só. A sensação de um toque, tudo isso pode tornar a cena muito mais imersiva e sensual. E por último, mas não menos importante, a variação de ritmo e tom. Isso é essencial para poder criar tensão e alívio, para levar o leitor numa jornada emocional. Uma cena pode começar lentamente, aumentando a tensão, até se desenrolar muito rápida, refletindo a urgência dos personagens. Então, brincar com o ritmo não só mantém o seu leitor engajado, mas também espelha a dinâmica entre os personagens. Pensa nas últimas cenas eróticas que você leu. Como que elas usaram a linguagem? Teve um equilíbrio entre o visual e os outros sentidos? As metáforas foram usadas para intensificar a cena? Como o ritmo e o tom influenciaram a sua experiência de leitura? Considere tudo isso quando você estiver lendo e também quando você estiver escrevendo. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de like, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis aí para você turbinar a sua escrita. E no próximo tópico a gente vai mergulhar em como o contexto e o cenário podem transformar uma cena erótica. Você vai se surpreender com as possibilidades que um cenário bem escolhido podem oferecer para você. Então, fica ligado. Número 4. Contexto e cenário. Contexto e cenário em cenas eróticas são um tema que a gente deve pensar bastante, refletir bastante. Eu diria até que pensar fora da caixa. Ao invés da clássica cena no quarto, à meia luz, que tal levar essa cena para um lugar assim totalmente inesperado? Imagina uma cena erótica numa biblioteca antiga com livros centenários como testemunhas, ou quem sabe em uma praia deserta sob a luz do luar. Esses cenários não convencionais adicionam uma camada extra de excitação e novidade. Aliás, acho até que os meus exemplos foram meio convencionais, acho que dá para ser até mais fora da caixa ainda. Mas é claro que não é só jogar, só colocar os seus personagens em qualquer cenário e pronto, está resolvido. A ambientação precisa fazer sentido com a história. Cada local escolhido deve contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da trama ou dos seus personagens. Pense em como um encontro em uma montanha remota pode simbolizar o desejo de isolamento dos personagens. Ou como uma cena em um trem em movimento pode representar rapidez e até uma coisa efêmera da relação entre aqueles dois personagens. Então é um pouco sobre isso, sobre explorar temas desafiadores e tabus, mas sempre com sensibilidade e respeito. Isso pode ser muito poderoso. Por exemplo, abordar temas como a descoberta da sexualidade, uma idade mais madura,
ou explorar dinâmicas de poder de forma criativa e reflexiva, essas abordagens podem abrir portas para discussões profundas e significativas, além de oferecer uma perspectiva fresca e inovadora para o leitor. Agora, vamos falar sobre algo que eu considero essencial caso você decida escrever uma história, uma cena erótica com tudo isso que eu falei. E é, claro, o feedback e a interação com os leitores. Seus leitores podem oferecer insights incríveis sobre como as suas cenas são recebidas, o que funciona, o que não funciona, e aí que entra a leitura beta, né? Se você não sabe o que é leitura beta, eu tenho um vídeo também sobre esse assunto aqui no canal, eu vou deixar em algum lugar aqui do card. E às vezes um comentário pode te fazer a cena de um jeito completamente novo. E isso é fantástico, porque escrever é um processo constante de aprendizado e evolução. Então eu pergunto para você, já leu alguma cena erótica que te surpreendeu pelo cenário ou pelo contexto? Ou tem alguma ideia de um cenário inusitado que você gostaria de ver explorado em uma história? De repente não que você vai escrever, mas que você gostaria de ler? Então conta aqui para mim nos comentários, porque também gostaria de saber. Pronto! Agora você tem em mãos aí uma gama de insights, estratégias para poder criar cenas eróticas que quebram padrões, desafiam as normas usuais que a gente vê na literatura. E a gente explorou como aprofundar a definição e o entendimento de cenas eróticas, desconstruir estereótipos, inovar na escolha de palavras e estilos e a importância do contexto e cenário na criação de uma narrativa erótica rica, envolvente. Com essas dicas, você está mais do que preparado para dar vida a cenas inesquecíveis e que verdadeiramente ressoam aí com a diversidade e com a complexidade do mundo em que a gente vive, que é muito plural. Mas e quanto aos desafios de criar um personagem principal que parece ter superpoderes demais? Você já pensou nisso? Como você equilibra um protagonista poderoso sem tornar a história previsível ou sem graça? Essa é a questão que a gente vai abordar no próximo vídeo aqui do canal. Superpoder demais? Técnicas para você lidar com um protagonista overpowered na sua história. Eu vou te mostrar como manter a atenção e o interesse na sua história, mesmo quando o seu personagem principal parece invencível. Se você achou as dicas de hoje úteis, não deixe de se inscrever no canal, dar uma curtida nesse vídeo e ativar as notificações no sininho, porque assim você não perde nenhuma dica e se mantém sempre atualizado com as melhores técnicas de escrita. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até lá!